Bem, o que eu quero falar hoje com vocês é o seguinte: eu tenho trazido assuntos, vamos chamar de técnicos, assuntos que eu levo a um certo detalhamento, a um certo entendimento de questões. E é a minha crença. Eu quero sair da periferia e ir para o detalhamento. E quanto mais eu souber, eu não vou ter melhoras ou reforma diante dos demais, mas eu vou ter um embasamento para lidar comigo mesmo do dia a dia e buscar ajudar os irmãos. Uma questão como esta e outras. Então, hoje eu não vou fazer um assunto, vamos dizer assim, entre aspas, muito técnico. Vai ser um assunto cuja moral vai nos levar a um entendimento. Nós temos duas linhas evolutivas. E eu gosto de usar nesta questão a doutrina secreta da Madame Blavatsky, e ela baseia-se nos indianos, no hinduísmo, e ela fala sobre uma ascensão denominada ascensão ligada ao Sol, seria uma trajetória solar, uma evolução vinculada ao Sol, e esta evolução visa o conhecimento. Conhecimento é o que nós estamos buscando. Nós estamos lendo o livro disso, o livro daquilo, vamos lá na palestra de elementais, que eu soube que foi maravilhosa, e vamos evoluindo. E isso não tem término, e isto é uma orientação de Jesus. Amai-vos, instruí-vos, 2. Não é minha orientação, é de Jesus. Então é o conhecimento. O conhecimento não significa que eu esteja conseguindo praticar o que eu estou aprendendo. Eu leio lá um assunto maravilhoso, com uma orientação riquíssima, mas eu não pratico aquilo no dia a dia. Por exemplo, não guarde mágoa. Então eu sei que não devo guardar mágoa. Eu não devo ter rivalidade. Então eu sei, eu aprendi. Isto é conhecimento. Agora, daí eu não ter mágoa, isto é sabedoria. É a prática do conhecimento. E esta questão da sabedoria é a segunda vertente ligada à ascensão chamada de lunar. Poderia ser chamada só de sabedoria, ser sábio. E não significa que eu tenha conhecimento para ser sábio. Existe lá aquela senhora, lá no extremo do país, lá no Alto Amapá, e ela é parteira, ela sabe rezar, ela sabe orientar as pessoas e é analfabeta muitas das vezes, ela tem poder de cura, ela conhece algumas ervas, ela promove os chazinhos, mas ela não estudou nada. Ela é quase talvez analfabeta. Por quê? Porque a escola não chegou lá. Então ela tem sabedoria. São dois aspectos distintos. Entendam bem. E a história que eu vou falar, ela versa sobre sabedoria e não conhecimento. Eu não vou falar do cérebro, eu não vou falar da dor, eu não vou falar do chakra, eu não vou falar disso ou daquilo, eu vou falar de uma lição de sabedoria. Então existiam dois doentes num determinado quarto de hospital. Dois doentes. E um doente era um doente terminal. É um doente na cama da direita, ele era um doente terminal. Ele sabia que ele estava com a sua data de partida definida. Era um doente terminal. E do lado esquerdo tinha havia um doente em convalescência,
que havia recentemente perdido as vistas. A doença dele promoveu a falta da visão. E os dois dividiam o mesmo ambiente. O que era terminal, que tinha dores, tinha dificuldades imensas, era mais resignado. E o que estava cego, não, contrariado, chateado. Agora veja, eu estou aqui, perdi minha visão por causa disso e aquilo, relatava aquilo diariamente, repetia tudo diariamente, falava sobre o seu dilema e o outro terminal ouvia. Então, um dia, o cego, falando com o terminal, doente terminal, disse assim: poxa, não temos aqui lazer nenhum. Não temos aqui nenhuma forma de nos distrairmos, não há televisão, não há rádio, não há ninguém que chegue aqui para nos contar uma história. Então o doente terminal disse o seguinte: temos sim, você não pode ver, mas se você está escutando algum barulho, é que existe uma janela aqui à direita, e eu posso ver a janela, e posso, a partir de hoje, contar a você o que se passa lá fora da janela. Ah, isso seria maravilhoso. Se você pudesse descrever o que acontece lá, eu ia aqui vivenciando, imaginando e ia preenchendo o tempo. Até porque eu não posso enxergar, eu não tenho ciência nenhuma do que está lá fora. Então, o doente terminal contava: existem pássaros voejando, o sol já nasceu, o sol está iluminando uma pequena floresta que há aqui perto. As árvores estão cada vez mais verdes, os frutos estão amadurecendo, os pássaros estão voejando. Quando chegava o crepúsculo, ele narrava todo o crepúsculo. Olha, raios de sol, o sol está neste momento se pondo, neste momento o sol está desaparecendo, está dando espaço para uma noite lindíssima. E o outro perguntava: e como é que está a noite? A noite está repleta de estrelas, estrelas lindas. Como é que está a lua? A lua é cheia neste dia. Lua cheia? E como está o céu? Não há nuvens. Quando chovia, hoje nuvens, o céu está carregado de nuvens. Uma nuvem parece até um tigre, outra parece parece um pássaro. E assim, o doente terminal ia narrando, fazendo a narrativa diária de toda a ambiência externa. E eles viveram ali algumas semanas, supostamente alguns meses. Num determinado dia, o doente cego verificou que havia um movimento anormal ao lado. Estava sendo o colega de quartos sendo atendido por paramédicos, por médicos, etc. e tal, e ele foi retirado do quarto para um atendimento que foi até o atendimento final, porque ali ele desencarnou, faleceu. Ele faleceu ali e ele naquele dia não ia ter a panorâmica do ambiente externo, mas estava muito interessado que viesse um outro doente e passasse a narrar, assim como o outro já fazia. No dia seguinte, chegou um novo doente, e o doente que estava cego disse assim: olha, prazer, etc e tal, agora a pessoa que estava aí, que já faleceu, nós combinamos o seguinte: eu sou cego, você deve estar percebendo, então ele, diariamente, porque nós ficávamos aqui em tédio, sem ter o que fazer, ele narrava tudo o que acontecia lá fora, e nós íamos passando o tempo, era uma convivência agradável. E o doente ao lado disse o seguinte: só tem uma coisa estranha aqui,
Nós temos um basculhante lá em cima, mas não existe janela nenhuma. Então, vê-se o seguinte, é aquela ação onde, mesmo em dificuldade, mesmo em situação difícil, o irmão, a pessoa é imbuída em auxiliar a outra que está em dificuldades, em desespero, e promove a caridade mesmo numa situação como esta. E tinha ele a tranquilidade, eu falei outro dia da felicidade, porque a felicidade ela independe da doença, independe da condição financeira, ela independe, é um estado de conquista, como a paz também. Então ele tinha, mesmo em dificuldades, sabendo que era um doente terminal, uma consciência, um estado interno, interior, de uma certa paz, de um certo equilíbrio, a ponto de não só servir para ele, como também suprir aquele que estava ali em desespero, em dificuldades, em desequilíbrio. Então é uma história de sabedoria, não é uma história de conhecimento, e é uma história que serve-nos bastante para entendermos os dilemas da vida e as oportunidades que tantas vezes deixamos escapar no exercício da caridade.